Ouça agora Fábrica de Podcast. Um canal especialista em gravação que vai ajudar você a montar seu podcast seguindo os padrões das plataformas. E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Tá começando agora mais um episódio da Fábrica de Podcast e hoje o programa vai ser internacional. Hoje eu vou conversar com um amigo, um conterrâneo de São João del Rei, que tá morando em Quebec, lá no Canadá, um cara fantástico, é o Wagner Dias. O Wagner Dias não é um cara fraco não, entendeu, gente? Ele possui graduação em letras pela Universidade Federal de São João del Rei, a UFSJ, né? É especialista em literatura infanto-juvenil pela UNESA, se eu tiver falado errado depois ele vai me corrigir. É mestre em educação brasileira pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio. É doutor em Ciências Humanas, Educação na PUC-Rio. Também cursa o segundo doutorado em Ética da Profissão Docente na Université Laval. Se eu falei errado também, depois ele me corrige, lá em Quebec, né, no Canadá. E possui experiência na área de letras, com ênfase no ensino de línguas, discursos midiáticos e literatura. Tem se dedicado ao estudo do plágio acadêmico, que eu acho incrível esse assunto, questões relacionadas aí à construção da autoria e à pesquisa escolar. E ele dedica-se à formação de professores e tem 2 livros, inclusive ele está me devendo um desses livros, dedicado às crianças que já foram aí publicados, né? Então, vou rodar a vinheta e daqui a pouquinho a gente vai falar com Wagner Dias. Fábrica de Podcast. Propague suas ideias. E aí, Wagner, como é que você tá, meu camarada? E aí, grande Alex, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Falou aí uma frase importantíssima na nossa vida, nós sempre lembrando aí do nosso Senhor. Sem Ele a gente não tem nada, né? Não temos saúde. E me fala aí um pouco sobre a vida no Canadá, meu amigo. Como é que é isso, morar aí nesse país gelado que, como você disse, dentro da sua casa tá fazendo 13 graus com o aquecedor ligado, né? É uma aventura, né? É uma dessas aventuras que aparecem na vida da gente e a gente aproveita, né? Essas oportunidades que a vida nos dá. Uhum. E vamos tentando aí construir uns caminhos novos, conhecer coisas novas. A vida aqui é uma vida muito interessante, né? Eu costumo dizer sempre que é um grande aprendizado. Você sair da sua cultura de origem e viver num outro país amplia um pouco a nossa visão de mundo, né? A gente olha para dentro da gente com um pouco mais de atenção e também começa a olhar as nossas origens com de uma outra forma. As coisas ficam um pouco mais claras, né? Olhar de fora é sempre mais... dá um pouco mais de clareza, né? É porque até outro dia em off a gente estava conversando sobre isso, né? Nós brasileiros temos o hábito de, com o perdão da palavra, entre aspas, meter o pau no Brasil, né? Nós não somos patriota, né? A gente não valoriza o nosso país. A gente tem um país rico, lindo, ensolarado, um clima fantástico que causa inveja em muitos países, né? E quando você sai daqui, né, e vai morar num país mais hostil, onde um clima mais hostil, então eu imagino que você valoriza mais, né, essa nação aqui, né? Sim, a gente acaba se dando conta de pequenas coisas que fazem uma grande falta. Sim. Né? Como você ir ao mercado, por exemplo, e comprar uma fruta doce, uma fruta suculenta e ter aquela diversidade de verduras e de frutas, né, que por aqui a gente não tem. Né? Então você sente saudade daquilo, do cheiro de uma goiaba vermelha, por exemplo, né? Então são pequenos detalhes que a gente começa a olhar e realmente sentir falta, né? O calor humano. O Canadá, ele não produz muita coisa por ser frio, né? Por ser gelado, né? Ou ele produz alguma coisa? Ele produz, né? Mas dentro daquele período... Eu não sou um grande entendedor disso, né? De agricultura, dessas questões, mas claro. Dentro daquele período... Do período ensolarado. Isso, em que o clima permite, eles produzem. Mas o forte aqui é carne, né?
carneiros produzem, mas realmente os produtos agrícolas é tudo importado, né? A grande maioria é importado. O custo de vida é muito alto. É um custo de vida alto, né? Principalmente para nós que viemos, que estamos aqui, mas temos as rendas do país de origem. Então não é uma vida muito barata, é uma vida cara. Para eles é uma vida tranquila. Eu imagino. Né? Porque estão acostumados a culturalmente também ter uma renda muito boa, né? Sim, o salário deles permite que eles tenham uma vida digna, né? O que eu tenho observado é que os trabalhos mais simples aqui, as carreiras mais simples, permitem que as pessoas tenham condição de comprar sua casa, de ter o seu carro, de educar os filhos, de cuidar da saúde. Então esses detalhes são realmente interessantes, né? A gente observa isso. Interessante demais. Ô Wagner, você é natural de São João del Rei. Na verdade eu sou de São João de Coração, né? Eu nasci em Juiz de Fora. Ah, tá. Por um acaso do destino, né? Eu nasci em Juiz de Fora. Mas eu morei a minha vida toda. Aquela cidade praiana que causa maresia na geladeira, nos carros e tudo mais. Exatamente. Juiz de Fora, né? Exato. Mas eu morei a minha vida toda em São João del Rei, então eu me considero um são joanense. Sim, de coração. Com certeza. Quase de umbigo, né? Com certeza. Faltou pouquinho, né? E você estudou na UFSJ, mas você não concluiu o curso de letras lá, não é? Ou você concluiu em São João? Concluí. Concluiu em São João? Sim. Entendi. Fiz minha graduação toda na UFSJ. Toda na UFSJ, entendi. E depois você foi para o Rio de Janeiro para as pós. Isso. Na verdade, eu fui para o Rio com a intenção de fazer uma especialização que não rolou. Não teve uma quantidade de inscritos necessária para acontecer. E eu fiquei meio perdido nesse meio tempo, porque eu tinha abandonado tudo em São João del Rei. Então eu tive que me reinventar no Rio. Você meio que chutou o pau da barraca lá em São João, né? Aí eu tive que... Mais ou menos isso. Tive que me reinventar no Rio e fui cursando. Aí entrei na pós, comecei a trabalhar, dei aula em escolas de comunidade, dei aula em presídio. Tive uma experiência muito interessante. Interessante, cara. Sim. Eu acho assim é uma experiência de vida incrível nessa de trabalhar em presídio. Com né? certeza. Eu imagino que com certeza. Um amadurecimento muito, muito interessante, né, pra vida, né? Sim, porque eu acho que quando você entra num presídio, você tem uma real noção do que é o nosso país. Né? Você consegue ter uma noção muito clara do que está sendo feito com o nosso povo. É uma realidade muito triste, muito difícil. Sua grande maioria são jovens de 18 a 22 anos, a grande maioria. Negros. Então a gente consegue delimitar com muita clareza, né? É tudo voltado para aquilo que você, né, já pratica, que é a educação, né? Isso. É tudo voltado para a educação, infelizmente, né? É aquela frase que nós somos frutos do meio, né? Isso é muito verdade, né? Somos fruto do meio. É isso aí, Alex. Ver essas coisas, né, só nos permite pensar que a solução para tudo viria daí, né, da educação. Para tudo talvez seja um exagero, mas eu acho que a educação é base, né? Enquanto nós não tivermos um olhar voltado seriamente para a educação de qualidade, nós não vamos ter mais nada. Não, e a gente pode observar que países de primeiro mundo, né, países desenvolvidos que investem na educação, a criminalidade é mais baixa. É claro que sempre existe um delinquente, né? Sempre existe um desvio de personalidade, uma psicopatia, uma sociopatia. Isso aí é até doentio, né? É uma doença, né? Entre aspas, né? Tem casos e casos, né? Claro. Mas quando se investe na educação, né? Tudo é diferente, né? Porque uma pessoa que nasce na favela e que vê a mãe morrendo na favela e que vê que a proteção que ele tem dentro da favela é um traficante, a proteção que ele tem dentro da favela é de um bandido, porque lá existe uma organização e eles têm carinho por eles também, né? Eles se cuidam, né? Então, às vezes, um cara que é assassino
embaixo do morro, no morro ele é carinhoso, ele é pai, ele tem filho e tudo mais. Claro que uma coisa não justifica a outra, né? Mas a questão da educação acho que tá ligada a isso aí, né? Com certeza, e a gente vê dentro da escola também o tanto de problemas sociais que existem, porque a escola ela reflete, né, esses problemas da sociedade. Eu tive uma experiência muito interessante trabalhando num colégio muito conhecido no município de Duque de Caxias, é o Colégio Estadual Guadalajara, que foi inclusive o colégio onde foi filmado o curta-metragem, o documentário Pro Dia Nascer Feliz. Ah, sim. Então eu tive a oportunidade de trabalhar nesse colégio. E você se depara com alunos que são carentes de tudo, materialmente, afetivamente, e você começa a comparar. E esse aluno, né, que está saindo daquela escola, ele tem menos chance de alcançar uma universidade, porque ele está concorrendo com alunos de grandes colégios. Sim. Então é muito triste você presenciar isso, né? Então a luta de professores ela é muito importante, né? Para tentar oferecer um pouco de melhoria na vida dessas pessoas. É fato, né? Eu vi uma dinâmica uma vez, eu acho que até americana, não me recordo não, mas assim, a dinâmica é bem interessante. Pega pessoas enfileiradas lateralmente, uma das outras, né? E coloca lá uma nota de R$100 a 100 metros dessas pessoas, né? E aí o instrutor vai dar a instrução de como que vai ser essa corrida. Ele fala assim, olha, quem foi criado por babá dá um passo à frente. Quem estudou em escola particular dá outro passo à frente. Quem mora com pais que moram juntos dá outro passo à frente. Quem tem empregado em casa dá outro passo à frente. Quem tem 2 carros em casa dá outro passo à frente. E assim sucessivamente, né? Então isso retrata a vida, né? Que a hora que ele der o tiro lá e disparar para que a pessoa corra atrás dos R$100, quem tem todos esses benefícios vai conseguir pegar primeiro essa nota, né? E quem tá atrás vai ter que se esforçar muito mais, né? Sim, então acho que a realidade do nosso Brasil é mais ou menos assim hoje, né? Com certeza, existe um grupo de privilegiados aí, não estou culpando esses privilegiados de forma alguma, né? Porque existe um acaso aí também, existe um esforço lá atrás de alguém que correu mais e conseguiu às vezes chegar e fazer a diferença, né? Então é complicado isso. Bom, mas tem um assunto aqui que eu quero falar que eu achei bem interessante, que que você está se dedicando ao estudo do plágio acadêmico, né? Sim. Essa coisa do plágio, né? Porque nós temos em todas as áreas, né, a cópia, né? O plágio. Tem até aquele ditado, nada se cria, né? Tudo se copia. Tudo se copia. Né? Fala um pouco pra gente sobre esse trabalho com relação ao plágio acadêmico. Então, eu caí um pouco de paraquedas nesse estudo do plágio, né? Quando eu entrei para fazer o mestrado na PUC, eu não tinha muita clareza ainda do que eu queria pesquisar. E conversando com professores, né, fui apresentado a uma professora da instituição, a professora Zena, e ela, conversando comigo, vendo os meus interesses, os interesses dela, ela me sugeriu, por que você não estuda o plágio? Né, nós temos tantos casos de plágio, e eu comecei a me interessar, comecei a ler, comecei a pesquisar, comecei a me lembrar dos meus tempos de escola, né, dos meus tempos de estudante também, dos meus primeiros anos como professor. Eu falei, interessante, porque na minha época a gente plagiava sem saber que estava plagiando. Sim. Né? O professor pedia um trabalho, você ia lá na nossa época, era na Barça, né? Nas enciclopédias. Então a gente abria aquele livro, copiava ou fazia um resumo, colocava o nome do livro no final e entregava. Isso. Né? Então a gente não foi orientado a como fazer uma pesquisa, essas referências, né? Exatamente. Qual é o passo a passo? Dar crédito, né? Atribuir o autor, né? Exatamente. Qual é o passo a passo de se fazer uma pesquisa? Então eu comecei, em 2010 comecei a estudar, já tem quase 10 anos que eu estou estudando o plágio, que não é um assunto fácil. Eu imagino. Ser estudado, porque existem diversos entendimentos do que seja plágio, cada pesquisador define de uma maneira. Não existe um consenso, e sem ter um consenso fica difícil de também ter consenso nas
possíveis ferramentas para combate. Né? Com certeza. E na educação, a gente trabalha com um viés bem diferente, bem inovador. Né? Nós temos duas formas de ver o plágio, que é a visão legalista, que é a que se baseia no direito do autor, e temos também a visão ético-pedagógica, que é a visão que eu trabalho. Porque não adianta você punir o aluno, dar uma nota 0 para o aluno, ou mandar ele refazer um trabalho, se você não dá a esse aluno as informações do que seja o plágio, de como ele deve fazer uma pesquisa, de como ele pode combater o plágio, como ele pode fazer as referências. Se o professor não dá ao aluno essas ferramentas, ele vai continuar fazendo cópia. Ele vai ser um repetidor de ideias, não um criador de ideias. E quando a gente olha com o olhar ético-pedagógico, o professor se coloca dentro de uma postura ética em que ele precisa ensinar ao aluno como fazer uma pesquisa. A pesquisa se ensina. Ela tem que ser ensinada. Não basta você chegar na sala de aula e pedir, faça um trabalho sobre o barroco brasileiro. Não adianta isso, porque o aluno vai para a internet, vai digitar barroco brasileiro e vai copiar o que está ali e vai entregar. Ou então ele vai entrar lá e falar assim, alguém para fazer um trabalho sobre... Com certeza, que já é uma modalidade mais avançada, né? Mais avançada, né? Isso. Então, o meu olhar tem sido esse. Como o professor está sendo formado para ensinar a pesquisa, né? Que ferramentas eles têm usado para fazer o combate à cópia, mas dentro desse viés. Primeiro educar, primeiro ensinar, para depois punir. Porque existem alunos que fazem o plágio sem saber que estão plagiando. Interessante demais. Sim, isso acontece demais no dia a dia da gente, não só no meio acadêmico. Né? E tem a outra questão, muitos alunos também acham que o autor que eles estão consultando escreveu tão bem sobre uma ideia que eles se sentem incapazes de fazer melhor. Essa é uma das justificativas que eu encontrei como dado de pesquisa quando eu fiz o meu mestrado. Ou seja, eles não têm credibilidade no seu próprio poder de autor. Entendi. Então é um assunto vasto, interessante, e mais interessante ainda porque os dados que eu tenho encontrado aqui no Canadá são completamente semelhantes aos que eu encontrei no Brasil. Sim, você comentou isso comigo anteriormente. Isso, a gente vê que não importa, essa questão do plágio não importa se o país é desenvolvido, se a economia é tal, isso não interfere, porque as dúvidas são as mesmas e os problemas são os mesmos. Isso aí faz a gente quebrar esse preconceito que a gente tem com o Brasil, né? De achar que o Brasil não tem jeito, de achar que aqui as coisas são mais difíceis. Se os problemas se repetem em países, né, desenvolvidos, é porque o problema não está na pessoa, no ser, né? Tá na forma de se colocar a coisa, né? Exato, a gente tem essa triste mania de depreciar o que é nosso, né? Isso. Mas a gente vê a grama do vizinho é mais verde. Sempre é mais verde, né? Não é? Sempre é mais verde. Então, é interessante ver de fora, ter esse distanciamento para poder analisar com um pouco mais de critério, né? E perceber que a gente faz muitas coisas boas no Brasil. Nós temos pesquisas de referência. Nós temos pesquisadores sensacionais, equipes de pesquisa maravilhosas no Brasil. Né? E a gente vê que o que falta pra gente mesmo no Brasil para crescer é incentivo. Né? As universidades precisam de incentivo para pesquisa, precisam injetar verba, porque pesquisa é uma coisa cara, infelizmente. Sim. Então eu posso hoje fazer essa comparação, né? Em termos de pesquisa, minha vida aqui é um pouco mais fácil. Porque a universidade me dá todo o suporte que eu preciso para fazer minha pesquisa. Olha que interessante. Né? Eles te valorizam, né? Eles valorizam o pesquisador. Porque eles sabem que da pesquisa feita vem o fruto adiante. As políticas são criadas a partir das pesquisas. E no Brasil... porque, na verdade, o cientista, né, o pesquisador, ele contribui com a evolução, né? Porque da sua pesquisa vai surgir um produto, né? Com certeza. Uma ideia, né? Um produto, uma nova corrente de pensamento. Isso. Né? Então a gente ainda tem que acordar para isso. A gente tem que valorizar muito as coisas que a gente tem feito no Brasil. Porque eu conheço particularmente, tenho colegas que fizeram pesquisas maravilhosas, tenho colegas que ganharam
prêmios de melhor tese, com pesquisas fantásticas. Então, a gente tem que acordar, voltar os olhos para nossa nação, ver que a gente tem coisa muito boa dentro do Brasil, né? Sim. Então, acho que é isso, né? A gente produz pesquisa de qualidade, a gente produz muita coisa bacana e a gente realmente precisa valorizar um pouco mais o nosso país, né? Só falta essa questão da valorização, do acreditar e de injetar verba, né? Exato. Ao invés de, né, esconder, né, o dinheiro. Pois é. Ô Wagner, você tá há quanto tempo no Canadá? Bom, eu comecei o meu curso aqui em 2017. Agosto de 2020 eu completo 3 anos de Canadá. 3 anos. Isso, já tô... E vem pra cá só pra lançar seus livros infantis, nas férias? Em período de férias, né? Porque, na verdade, aqui a gente não tem férias como tem no Brasil. Né? As férias aqui são de 2 semanas. É mesmo? Só. Tá aí a questão da evolução do pensamento aí. Feriado, a gente quase não tem feriado aqui. São raros os feriados, então o tempo é muito curto. Então eu geralmente negocio a minha ida ao Brasil. Eu tento negociar, eu tento aumentar... Você conseguir ficar mais tempo aqui. Isso, então eu aumento a minha carga de produção, eu acelero coisas para negociar 1 semana a mais, 2 semanas a mais. E interessante isso aí também, coisa que no Brasil não se valoriza essa questão, né? De você entregar produção e não o tempo, né? O seu tempo, mas a sua produção. Independente do tempo, né? Isso, eles aqui não estão muito preocupados se você vai estar presente no escritório ou se você vai trabalhar na sua casa, desde que você entregue o produto bem feito. Né? A preocupação é essa, você tem que entregar um produto bem feito e se você estiver se sentindo bem, maravilha. Sim. Né? Pelo menos no caso de pesquisadores, professores, eles não têm aquela obrigação de estar no seu escritório, né? Cumprindo aquela carga de trabalho ali. Mas eles são atenciosos, se você precisa eles vão, eles te atendem. O professor aqui ele não é uma estrela. O professor universitário aqui, ele senta na mesa com você, ele almoça com você, ele troca ideia, ele te trata como um igual. E ele tem um poder aquisitivo muito melhor do que um professor brasileiro, né? Sim, com certeza. Com certeza. E sem esse estrelismo aí que você disse, que isso é muito importante, muito interessante. São muito acessíveis. Tem uma coisa que eu acho super interessante aqui, que é a cultura da resposta aos e-mails. E-mail aqui é levado a sério. Que legal. Então eles têm uma cultura de 2 dias no máximo para responder a um e-mail. Você não fica sem resposta. Interessante, cara. Então são pequenos detalhes que mostram como se organiza uma sociedade. São os pequenos detalhes. Eu comecei a fazer uma faculdade aqui, EAD, né, pela Unimes, que é a Universidade de Santos. Eu desisti no 4º período, cara. Eu tava fazendo faculdade de música. Eu desisti porque não tinha tutoria, o polo que abriu aqui em Divinópolis fechou e era particular, eu pagava mensalmente. Então eu enviava um e-mail e não tinha resposta. São os pequenos problemas, né? E eu não tô falando de federal, não tô falando de ensino gratuito, não. Eu pagava pra faculdade. Né? Eu pagava. Então eu desisti, eu falei assim, eu não quero comprar um diploma. Eu quero estudar, eu quero saber, então não vou fazer esse curso só pra depois, daqui a pouco, eu estar com o diploma e falar, eu fiz música. Não quero isso. Né? São pequenos detalhes que acabam atrapalhando o avanço das coisas, né? Eu tive uma experiência aqui, eu precisava de uma informação que a CAPES, né, que é um órgão de pesquisa no Brasil, precisava me dar para eu regularizar minha documentação aqui na universidade. Eu mandei o e-mail para a CAPES e eu não obtive resposta, eles não me deram resposta. Eu fiquei pensando, poxa, tem gente no mundo fazendo pesquisa, financiados pela CAPES e numa urgência, como é que eles se comunicam se eles não respondem aos e-mails, se não tem um telefone que realmente funcione, que você consiga falar com a pessoa certa. Aí, para minha triste surpresa, quando eu fui à secretaria da universidade aqui, a senhora que me atendeu me disse, nós já estamos acostumados, o Brasil infelizmente nunca responde. Então, assim, olha só, a gente fica se sentindo muito triste. Nós já estamos acostumados, que frase triste, né? Sim. Fala assim, deve ter sido devem ter esquecido e tal. Não, nós estamos acostumados. Essa frase aí é que mata tudo. Infelizmente, né? E tem muito brasileiro aqui, Alex.
Eu imagino. O meu filho já falou muito em Vancouver. Sim. Mas ultimamente ele não tem falado tanto mais. Mas ele fez o FCI esses dias, né, de inglês. Vamos ver o que vai rolar, né? Mas ele tem esse pensamento de ir pro Canadá ou para Londres, né? Mas são duas partes interessantes aí, né? Uhum. Deixa eu te perguntar, falando de escolas, você já visitou escolas aí no Canadá? Conhece escolas? Tive a oportunidade de conhecer uma escola só, né? Porque entrar numa escola aqui não é uma tarefa fácil. Entendi. Nem para conhecer, nem para fazer pesquisa. Eles são altamente rigorosos, eles protegem realmente os alunos. Sim, questão de segurança, né? Questão de segurança, questão ética, é tudo muito sério, muito controlado. Sim. Então eu tive a oportunidade de... Essa visita que você fez nessa escola, você consegue falar desse modelo de escola canadense? Consigo. Não sei se essa escola ela representa o modelo canadense de educação, mas ao que me consta, ao que me parece, elas todas seguem o mesmo padrão, né? São escolas muito bem equipadas. Sim. Né? A quantidade de alunos em sala de aula é uma quantidade que permite ao professor fazer um bom trabalho. Algumas turmas têm os professores assistentes, ou seja, numa mesma classe tem mais de um professor dando assistência, né? Eles têm bom material didático, eles fazem estudos fora, eles vão para museu, eles vão fazer aula de arte no museu, sabe? Eles têm todo um aparato tecnológico, eles fazem aula de mecânica, por exemplo, de física usando Lego, então tem as feiras. É muito tem uma avançado. dinâmica e não é só a sala de aula maçante com quadro negro, com lousa e tudo. Não. Então é uma realidade que... Aí a gente vê a diferença, né? Que a economia influencia nisso também. E o Canadá tem... Como é que é o processo seletivo para entrar numa faculdade no Canadá? É como um vestibular ou é análise de perfil? Então, aqui a gente não tem universidade pública. Sim. Né? As universidades todas são pagas, mas o que se cobra para se estar numa universidade é um valor que para eles é um valor tranquilo de ser pago. Sim. Né? Dado aos salários que eles têm, que permitem ter condições de fazer o que eles quiserem estudar. Então tem vaga para todo mundo na universidade, né? Não tem uma espécie de concurso para entrada. Você quer fazer medicina, você vai lá, se candidata, manda uma carta, se inscreve e você começa a cursar. Ah, entendi. Então não tem uma seleção. Não, porque tem vaga para todo mundo. Tem vaga para todo mundo, né? E eles têm aqui também as escolas técnicas, que eles chamam, na província de Quebec, eles chamam de CEGEP, em que grande parte dos alunos fazem esse CEGEP e param. Porque o CEGEP, ele dá para o aluno já uma profissão. Ah, que interessante. Então ele já sai dali com o seu trabalho, já sai dali formado, então ele começa a desenvolver sua carreira profissional e às vezes nem chega a ir para uma universidade. Entendi. Algo também, inclusive eu já conversei sobre isso aqui no Brasil, situações de valorizar o técnico, né? Sim, aqui fica aquela loucura de fazer um curso superior e tal, e o técnico às vezes fica muito a desejar, né? Exatamente. E a gente precisa muito de trabalho técnico, né? Com certeza. A gente vê até aqui... é mais do que o universitário. Sim, né? Exemplos pequenos, por exemplo, aqui. Na época de inverno, se você não tiver o técnico que passe na rua com um trator tirando a neve do chão, você não sai de casa. Então, olha aí que interessante. Então, né, são carreiras que realmente fazem a diferença. Né? O próprio dentista, ele vai atender os casos especiais. Os casos mais simples ficam na mão das pessoas que não fizeram a faculdade, mas que fizeram o CEGEP. Então, uma limpeza dentária, por exemplo... É mesmo? Que interessante. Um técnico que fez o CEGEP faz a limpeza dos dentes, em seguida ele vai ser um técnico odontológico. Isso, ele vai passar para o dentista os casos mais sérios, um canal, uma cirurgia. Então, é bem interessante isso. Interessante. E a pós-graduação, né, o nível de mestrado e doutorado, pelo que eu tenho observado, a grande maioria dos inscritos são estrangeiros. Eu não tenho um dado científico, eu não posso te comprovar isso através de dados, eu estou te falando de uma observação. Mas, pelo que tenho observado, grande parte dos alunos inscritos são
de outros países. Por exemplo, a turma que faz doutorado com você, a maioria é estrangeira? Na minha turma, a maioria é estrangeiro. É. E são quantos? Bom, isso varia. Isso varia do curso, sim, né? Depende da disciplina, da sala, né? mas geralmente nos cursos que fiz eu vi que realmente tem uma grande porcentagem de estrangeiros. Interessante. Porque a gente tem essa cultura no Brasil de ter que fazer cada vez mais, um curso a mais, um curso a mais, um curso a mais. Isso. Para melhorar um salário, né? Eu sempre digo... Eu já conheço casos aqui que o pai investe no filho, o filho começa a ter uma vida profissional depois dos 30 e frustrada. Sim. Porque ele estudou tanto que ele não tem experiência nenhuma de trabalho. E para ele arrumar trabalho, ou ele faz um concurso, ou ele vai admitir trabalhar com coisas menores que não tem a ver com o currículo dele, né? Eu mesmo conheço, claro que assim, eticamente eu não vou citar nenhum nome, mas eu conheço um rapaz que fez administração de empresas, aí depois ele fez um MBA, mas fez mais não sei o quê. E aí ele não se contentava em conseguir um emprego porque ele queria achar um emprego de gerente. Não, eu me formei para ser gerente, mas ele não se submetia a ser um vendedor de loja até chegar a gerente, ele não se submetia a ser algo menor dentro de uma empresa porque ele queria ser gerente. É uma outra visão, né, também, que a gente vê que muda quando a pessoa sai do país dela. Né? Sim. Porque eu vejo aqui quem vem e imigra, às vezes vem engenheiros do Brasil para cá, médicos, né? Médicos, e eles vão chegar aqui, eles não vão trabalhar diretamente como engenheiros ou como médicos, eles vão pegar funções. Não sei se a palavra correta seria essa, mas seria funções primárias, funções mais básicas. Isso. E com o tempo que ele vai galgando, né, os seus espaços para chegar a um posto mais elevado. Isso mesmo. Né, profissão aqui, por exemplo, no Brasil a gente costuma discriminar, né, quem trabalha no McDonald's, por exemplo. Trabalha no McDonald's, é garçonete, é garçom. Esse tipo de profissão às vezes é muito menosprezada. Aqui não. Olha que aqui, se você tem um emprego, você é valorizado. Independente do emprego. Independente do emprego. Então trabalhar no McDonald's aqui não é uma vergonha para o jovem, ele não tem vergonha de trabalhar. Ele gosta, ele valoriza aquilo, porque ele sabe que ali ele vai ter condição de ter o seu carro, né? Eu moro perto de um McDonald's aqui e eu vejo garçonete chegando com seu belo carrão para trabalhar. Então, eles não veem com preconceito essas carreiras que nós, às vezes, no Brasil, temos tendência a menosprezar. Interessante, cara. Muito interessante. Outra coisa interessante aqui é a questão de folga. Aqui, quanto mais você trabalha, mais dinheiro você tem. Então, se você tem muita folga, você tem menos dinheiro. Que interessante. Então, você que escolhe isso. O prêmio aqui para eles não é ter a folga. O prêmio para eles aqui é trabalhar, né? Trabalhar. Porque vem mais dinheiro, é um país capitalista, eles querem gastar, eles querem consumir. Né? Então eu acho que assim, por ser um país frio, né, onde todo mundo fica mais enclausurado, o lado consumista deve ser até maior, né? Porque eu imagino assim que deve existir um vazio e a gente sempre busca consumir algo para preencher esse vazio. Compensar, né? Eles realmente têm essa visão realmente capitalista mesmo, gostam de comprar, gostam de... Não, e é interessante essa coisa do trabalho, né? Porque no Brasil, o brasileiro vai lá no calendário no início do ano e fala, vamos ver quantos feriados vai ter esse ano. É verdade. A gente até entende, né? A gente até entende porque eu trabalhei como professor e posso dizer que como é difícil ser professor no Brasil. Trabalhei na escola pública. O cansaço que se tem é uma carreira muito desgastante. Muito desgastante. Mal remunerada. Né? Uma carga de trabalho surreal, pesadíssima, né? Alunos com todos os tipos de questões que você acaba tendo que resolver dentro da sua sala de aula. Então o feriado ele é um bálsamo, né? Ele é um alívio para que você consiga recuperar sua energia para enfrentar mais um dia de trabalho, né? Esses dias eu vi uma reportagem falando sobre o professor
E eu achei interessante, uma professora, ela falou que a hora-aula dela era acho que R$12, mais ou menos. E à noite ela trabalhava como motogirl, né? Entregadora de pizza, se não me engano. E a hora de trabalho dela como motoqueira era em torno de R$10. Quer dizer, uma diferença de R$2 aí, né? Como professora e entregadora de pizza. É uma comparação muito complicada. E ela tinha que se desdobrar, e ela disse que ela tinha 500 alunos, porque ela não dava aula só em uma escola. Com certeza. Então você imagina preparar a aula, né, para esses 500 alunos. Sim, né, sim. preparar a prova para esses 500 alunos e ainda entregar pizza à noite nos finais de semana. Não é fácil. Então ela almeja um feriado, sim, merece um final de semana. Com certeza. Né? Mas é isso. São realidades muito distintas, né? O que dói na gente é ver que nós poderíamos ter um país mais igualitário. Né? O Brasil é um país que produz tudo, uma riqueza enorme, tem terra, tem minério, tem tudo. Né? Então nosso povo poderia ter um pouco mais de qualidade de vida, e isso não acontece. Né? Isso é que dá essa tristeza né? Na gente. E eu acho assim, não se muda uma cultura da noite pro dia. Sim, não é difícil. E o problema do nosso país é cultural, né? Infelizmente, né? Igual a gente conversou, né? Então o mecanismo lá do Netflix fala muito sobre essa cultura. É igual a cultura do cigarro, não é? Quanto tempo se levou? Claro que o cigarro, a cultura do cigarro é uma esperança para nós, né? Eu acho que você está entendendo o que eu quero dizer. Sim. Quanto tempo demorou para retirar o cigarro de dentro de um restaurante, para retirar aqueles cinzeiros dos hospitais com areinha, né? Quer dizer, na década de 90 até o iniciozinho dos anos 2000, fumava-se dentro de um hospital, fumava-se dentro de um restaurante. Né? Ônibus. Não, eu já tive carro com cinzeiro dentro do carro. Quer dizer, hoje já não vem mais, nem o isqueiro elétrico, né? Hoje virou porta USB, né? Então, quer dizer, a cultura do cigarro dá um pouco de esperança pra gente. Você fala assim, uma cultura que deu uma mudada, né? Que evoluiu. Mas não é fácil, né? Não é fácil. Geralmente a gente tem mudado com força de lei, né? Sim, Você só usa o cinto se você for pagar uma multa. Mas deveria ser o oposto. A gente deveria se conscientizar da importância e usar não porque vai pagar uma multa, mas você está protegendo a própria vida. Outro dia eu fui visitar, né, parentes, aí e lá os parentes chegaram pra mim tomando cerveja e falaram assim, bebe aí, Alex. Eu falei assim, não, eu não vou beber não, que eu vou dirigir depois e ir lá pro sítio lá. Não, mas essa estradinha aqui não passa a polícia não. Eu falei, não, mas eu não vou beber pela minha consciência. Não é porque não passa a polícia, né? Então isso é interessante a gente pensar dessa forma. E eu acho que se cada um tiver um pensamento de enxergar de forma panorâmica, de enxergar o próximo e de tentar trabalhar essa cultura, o nosso país melhora. Melhora, né? Mas isso aí é individual. Isso aí é o individual que se torna o todo, né? É uma questão muito complexa, né? É muito difícil. Eu particularmente tenho evitado até de falar um pouco sobre política nesses últimos anos, porque a questão ficou tão aflorada, né? Os ânimos estão tão aflorados. Sim, E eu fico mais observando... você é de esquerda, você é de direita, isso é complicado. Tá muito difícil, porque eu acho que as pessoas não estão ponderando. Eu acho que tá faltando um pouquinho de parar, de ponderar um pouco mais sobre as coisas, pensar no que a palavra é capaz de fazer, no efeito que a palavra tem no outro. Né? Hoje em dia, a questão partidária delimita a sua moralidade. Se você pertence a um partido, você é moral. Se você não pertence, você é imoral. Então, eu acho que isso chega a beira um exagero. Hoje nós estamos rotulados, né? Sim. E se nós não estamos em nenhum desses rótulos, se a gente está no meio, a gente é fraco. Com certeza, né? Ou você tá do lado direito ou do lado esquerdo. No meio também não pode, não. Não pode, você tem que tomar um partido, infelizmente. Então, basicamente, eu tento não
Sim, não, mas eu não quero puxar pra esse lado, não. Sim. Mas o lado da cultura é legal falar. Não, com certeza. É esse aí o ponto. Esse ponto é importante. É isso aí, né? Porque eu acho que a gente, através da arte, através da cultura, a gente às vezes fala mais do que um discurso, de tentar ficando convencer o outro a alguma coisa. Sim. Né? Ela amplia, né, esse horizonte e faz com que a gente realmente se pondere um pouco mais e tenha essa percepção, o que é bom, o que não é. Se tá ruim, vamos tentar brigar para corrigir, mas se tá bom também, vamos fazer com que a coisa dê certo. Isso. Né? Então, é um momento realmente muito complicado. Mas é uma democracia muito nova também, né? Sim. O Brasil é uma democracia muito nova, tem muito ainda... E a origem do Brasil, né? Porque o Brasil ele foi saqueado, né? Quando chegaram no Brasil já com uma cultura do vamos levar vantagem, do roubar, né? Do trocar as riquezas por espelho, né? Como disse lá o nosso saudoso Renato Russo, né? Então, eu acho que a gente tem que tentar trabalhar individualmente essa cultura, parar de roubar de sinal de TV a cabo, parar em fila dupla, né? E fazer a nossa parte, né? São as pequenas coisas, né, do dia a dia. O que eu posso fazer dentro da minha própria casa para melhorar um pouco a situação do todo? São pequenos atos. Economizar água, a água tá acabando, né? Isso. Será que eu não posso fechar minha torneira, gastar um pouco menos? São consciências mínimas, mas que fazem uma diferença. Que fazem a diferença, né? Com certeza. Ô Wagner, você gostaria de pontuar mais alguma coisa aqui, antes da gente encerrar? Gostaria de falar um pouco mais do Canadá? Gostaria de falar... isso, né? Eu acho que assim, é muito difícil estar aqui falando, né? Acho que era isso que eu ia falar aquela hora, que às vezes eu evito falar um pouco de política, as pessoas, você tá fora, você não tá vivendo, então você não pode opinar. Né? As pessoas, eu já ouvi isso. Mas a sua visão de fora, eu acho que ela pode ser melhor do que a visão de dentro. Eu sou brasileiro. Você é brasileiro, né? Eu estou aqui. Claro. Não, e a notícia, você não precisa estar aqui, não. A notícia acontece. Exato. Aí ou aqui. Exatamente. Independente disso. Né? Então, consigo ver, minha família tá toda no Brasil, minha mãe tá no Brasil. Eu quero o bem do meu país, né? Você pode opinar, sim. Né? Mas... E deve. Nesse momento em que não se pondera nada, né? Se você levanta uma bola aí numa discussão, as pessoas nem entendem. Às vezes você tá favorável a elas e elas estão te crucificando. Elas não entendem o que você está dizendo. Elas estão tão explosivas que elas não entendem o que você está querendo dizer. E às vezes você está falando algo concordando com elas. É verdade. Então, eu entendi o que você quis dizer, é fato. Mas assim, sobre a experiência, é uma experiência válida. Eu acho que se você quer ir, quer estudar, quer fazer um curso de línguas, quer ver como vale a pena. Até porque muita coisa também se desmistifica. Né? Que a gente tem aquela mania de achar, lá fora tudo funciona, tudo é bom. Né? Não, existem problemas também. Ah, sim, com certeza. Existem vários problemas, né? Viver fora não é fácil. Né? Viver numa outra língua, ir a uma consulta médica, né? Isso, uma outra língua, uma outra cultura, né? Um outro pensamento. Exatamente. Um outro clima, uma outra alimentação, né? É tudo diferente. Exato, né? E realmente pensar que a gente precisa valorizar mais, né? Aquilo que é nosso, tentar fazer com que as coisas avancem, né? Valorizar os nossos cientistas, nossos professores, nossos artistas, né? Que são pessoas que estão aí batalhando, lutando para uma nação melhor. Eu acho que a gente tem que ter essa força, essa consciência, não perder a esperança, né? Isso, Aí eu queria só falar uma coisinha sobre os livros, Pode né? falar. Você citou Fique no começo. à vontade. Ah, sim, seus livros, você claro, citou no mesmo. começo os Cara, livros, né? me perdoa, eu já tava comendo barriga aqui. E assim, por que eu quis escrever para criança? Né? Porque eu trabalhei com criança e eu sentia que eu me comunicava bem com elas. E que elas me ouviam. Então, assim, se há um ganho no que eu fiz como professor, sem querer exaltar a minha própria imagem, mas eu acho que mais que ensinar gramática, né, que eu sou professor de língua portuguesa, mais que isso, eu acho que eu consegui formar alguns leitores. Se numa sala de 40 eu consegui ter legal demais. 3 pessoas lendo, eu já me sentia muito feliz. Sim.
E hoje é um desafio, né? Com o smartphone na mão, com essas distrações, com a internet, hoje é um desafio a leitura. Exatamente. A leitura de qualidade, né? Porque leitura você tem internet para leitura, mas a leitura de qualidade, né? A leitura literária mesmo, literária, né? Que permite essa... desvendar novas camadas, né? O que tem por baixo daquilo, imaginar. Então foi por isso que eu pensei em escrever para criança. Foi aí que começou, porque eu vi que elas gostavam desse contato que eu promovia através do livro, né? Então eu uso o livro como uma porta para imaginação, né? Para fazer fluir essa esperança. Me fala o nome dos livros. Um se chama A Gota e o Mar. A Gota e o Mar. Isso. Que saiu em agosto do ano passado. É uma história sobre amizade, né? Bem poética, um livro feito em rimas, né? Que tem toda uma musicalidade, uma brincadeira com sons. E o outro se chama Festa das Roupas, que é uma leitura bem lúdica, bem divertida, né? Que é realmente para criança sentar e se deleitar com aquilo que ela está lendo, né? E descobrir ali um prazer. Eu acho que tem que ser um prazer, tem que ter essa descoberta, né? Eu acho que a leitura ela não pode ser forçada, né? Não. Ela tem que ser degustada, né? Tem que aprender. E há portas para isso, né? Sim, tem muita gente boa fazendo esse trabalho, certeza. fazendo esse intercâmbio do livro com o leitor, né? Sim. E tem que ter amor pelo que faz, né? Eu tô também. te vendo aí fazendo esse trabalho bacaníssimo com a fábrica de podcasts, né? Que é um acerto que você teve aí, né? Um pensamento danado de bom, assim. Porque... Obrigado. A intenção aqui é propagar ideias. Sim, porque é um veículo rápido, ágil, e hoje em dia todo mundo tem acesso, você está no seu carro, você pode estar ouvindo aquilo ali. E é sob demanda, porque você pode ouvir a hora que você tiver tempo. Exatamente, você reflete, você pensa, né? Então eu fico imaginando quantas pessoas têm de repente curiosidade de saber o que está acontecendo, como é que é estudar lá fora, e vai gostar de ouvir esse papo que a gente teve hoje. Aqui, eu tenho um cliente, eu vou até te fazer uma pergunta pública, aqui, porque isso aqui é público, né? Eu vou me arriscar. Tá, vou me arriscar, mas eu acho que a sua resposta vai ser positiva. Eu tenho um cliente aqui de podcast que ele tem um canal chamado Kaká Conta. Inclusive eles são daqui de Divinópolis, eu não os conheço, eles me conheceram através do site da Fábrica de Podcast, me contrataram através do site. Filhinha dele tem em torno, eu não tenho certeza, entre 4 e 5, 6 anos. E eles fazem leitura de livro. Poxa, eles bacana. fazem um podcast lendo livro, entendeu? Então, de repente, quem sabe você não dá o direito deles gravarem o seu livro com certeza. no canal deles. Depois você me passa o endereço e vou mandar para eles. Vou passar o contato, né? E vou apresentar você para eles também. E vou te enviar o link do canal deles, que já produzi, né, alguns episódios aqui para eles. Mas é muito legal, muito bonitinho, e uma forma de atrair outras crianças para a leitura do seu livro e para ouvir o seu livro também. Exatamente, é uma forma até de incluir, porque uma criança que não vê, por exemplo, ela vai ter a possibilidade de ouvir. É uma audiodescrição, né? O podcast é uma audiodescrição. Com certeza. Então, assim, parabenizando aí pelo projeto. Beleza, cara. Uma ideia realmente muito boa, um momento muito bom que a gente está precisando de ouvir coisas legais, de uma forma ágil e fácil. Então, te agradeço muito aí por esse papo bacana. Que isso, Wagner. Eu que agradeço por esse papo legal aí, esse seu sorrisão, cara. Você é um cara do bem. Agradeço muito por você aceitar esse convite, né, para essa entrevista aqui. E eu achei que ia somar muito. Está somando muito para o nosso conteúdo aqui, com um cara com o seu currículo não podia estar de fora, né, da fábrica de podcast. Que isso, eu que agradeço e espero que seja realmente um papo aí bacana, que as pessoas gostem e que seja não tenha dúvida disso. Seja um canal de reflexão. Com certeza. Foi para mim, né? Me fez muito bem. Eu espero que tenha feito bem para você também. Com certeza. E quem ouvir esse episódio aqui vai se sentir muito bem também. Assim espero. E vai ficar curioso com os seus livros.
Inclusive, Wagner, eu quero que você envie pra gente aqui, né, os nomes dos livros para eu colocar nos créditos aqui, né, do episódio, na descrição. O ilustrador também do livro. Beleza. E se a gente encontra esses livros no Brasil para comprar também. Beleza. Onde que a gente encontra? Sim, sim. Já estão disponíveis. Ou se consegue comprar pela internet. Sim. Tá bom? Tudo isso é importante. Se você tiver interesse de deixar também algum contato, pode. Inclusive até falar aqui, se você tiver alguma rede social para o pessoal te seguir aí. Beleza. Se alguém quiser acompanhar nossas novidades aí, nossas ideias, eu tenho o meu Instagram, que é onde eu trabalho mais, com mais frequência, que é o @WagnerTed. WagnerTed. Wagner com W e I no final. Eu ponho ele ali na descrição também. Tá, beleza. E o legal do Wagner, gente, é que ele coloca lá, quando começa a nevar, ele coloca lá, né, as flores congelando, aí depois começa a derreter, ele mostra a primavera. Eu sou apaixonado pelas fotos do Wagner, porque são sensacionais. Beleza, então, gente, falei aqui com o Wagner Dias, um cara sensacional, conterrâneo, cara incrível, foi muito bom falar com você, Wagner. E a gente se fala no próximo episódio, hein? Lembrando que na Fábrica de Podcast, você contrata a gente faz tudo por você. A gente cria as vinhetas de abertura, vinheta de encerramento, vinheta de passagem. Você grava o seu áudio no conforto da sua casa com o seu próprio celular. Não precisa investir em equipamento para gravar. A gente edita, masteriza, entrega esse áudio em forma de podcast profissional para você na sua plataforma, tá bom? Espero você no próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau. Você ouviu Fábrica de Podcast. Você conta a história e nós fazemos o som. Te espero no próximo episódio.